Pessoal, hoje vou falar com vocês de um assunto que tem muita gente comentando, principalmente no meio que eu vivo, as pessoas que eu sigo, tá todo mundo falando disso, que é o Olímpia, Mr. Olímpia, que aconteceu esse final de semana. E tá todo mundo falando do Ramon, e muitos comentários a gente vê aí. E eu vou começar, antes de dar a minha opinião, eu quero contar para vocês algumas histórias, uma breve história, né, que aconteceu comigo, isso tem muito tempo, algo que moldou um pouco a minha forma de pensar. Então vamos lá. Antes de começar na musculação, eu comecei no boxe, a minha intenção era viver de boxe, eu queria muito ser um atleta, eu achava que eu ia ser uma celebridade no boxe. E comecei na musculação para tentar melhorar a minha performance no boxe. Eu comecei o boxe com 12 anos de idade, isso foi em 2006, fiz a minha primeira luta de boxe em outubro de 2006. E naquela época a gente pensava que quanto mais peso você pegasse, mais força você teria, mais poder de pancada, mais poder de nocaute. Naquela época a gente pensava dessa forma, né? Hoje a gente vê que uma coisa não tem muito a ver com a outra. Mas na época a metodologia, o pensamento era esse: quanto mais peso pegar, mais poder de pancada. E aí eu comecei na musculação com a intenção de melhorar a minha performance no boxe. E o primeiro treinador de boxe que eu tive, a gente manteve uma amizade, manteve um contato ao longo da minha vida até o dia que ele faleceu. E em 2018, ele estava aqui em casa, a gente estava tomando um café ali na cozinha, era mais ou menos umas 3, 4 horas da tarde, e estava tendo obra aqui em casa. E aí a gente tomando café lá e estava passando, a gente deixou a televisão ligada no canal Combate. Os pedreiros estavam no intervalo, estavam tomando café também, e ficaram ali conversando com a gente. E o nome do meu treinador era Rômulo. E passando as propagandas, né, no canal Combate, apareceu uma propaganda do Ronaldo Jacaré, lutador do UFC. Não lembro se era uma luta que ia passar ainda, ou se já tinha acontecido a luta, eu não sei. Eu sei que apareceu o Ronaldo Jacaré na televisão. E aí, rapaz, o pedreiro chamava Janderson, pedreiro assim, fenomenal, artista, o cara é artista, e muito alto astral, muita gente boa, brincalhão, cara fenomenal. Ele pegou e acho que o Ronaldo tinha perdido uma luta recentemente. E aí o Janderson, era o pedreiro, ele foi lá e falou assim: eu acho que o Jacaré tinha que ter feito isso e aquilo, e que de acordo com ele, se ele fizesse essas coisas que ele tinha dito, o Jacaré ia ganhar a luta. E falando, eu acho que ele tinha que ter feito isso, eu acho que ele tinha que ter feito aquilo, e tal, e tal. Aí o Romulo, que era o meu treinador, foi lá e falou assim com ele, mas aqui, você é lutador? Aí o Janderson falou: não sou não. Não, mas você já lutou, né? O Romulo perguntou pra ele: você já lutou, né? Aí o Janderson: não, eu só gosto de acompanhar mesmo e tal. Aí o Romulo falou assim com ele: não, mas peraí, você não é lutador e você nunca lutou? Aí o Janderson falou: não, só acompanho. Aí o Romulo falou assim com ele: então você não tem que achar nada. Então assim, rapaz, isso é uma coisa que realmente quem é atleta passa muito por isso. Eu lembro que uma luta minha, a luta foi uma luta de boxe, mas num evento de MMA. Então a luta foi no octógono, e o octógono é gigantesco. E eu lembro que assim, no último round, quase, não lembro se estava no último round, eu sei que foi do meio da luta para lá. Eu lembro que eu estava morto de cansaço. E eu acertei um golpe, o cara sentiu, só que nele sentir, ele atravessou o octógono todo. E assim, eu estava morto, para eu ir atrás dele, se eu fosse atrás dele lá, até eu chegar lá, ele já tinha ido para o outro lado. E aí eu ia ficar perseguindo ele, tentando efetuar o nocaute, só que eu estava morto de cansaço. E acabei não indo atrás dele. Ele sentiu o golpe, eu larguei para lá, continuamos a luta e tal. Poderia ter nocauteado se eu tivesse, mas sim, a gente está muito cansado, é só no momento ali para você sentir mesmo como é que é. E eu lembro que eu assisti na luta com pessoas leigas, os
Os caras falando comigo, ah, mas por que você não foi lá e nocauteou ele? Porque se fosse eu tinha nocauteado. Tinha não, irmão. Não tinha não. É muito difícil. Então assim, só quem tá lá dentro sabe o que é. Eu tô contando essas histórias, pessoal, porque no final eu vou chegar no Ramon. Né? Eu acho que contando essas histórias, vocês já vão entender mais ou menos, basicamente, onde eu quero chegar com essas histórias. Então assim, e os caras me julgando, né? Caras leigos, sempre são leigos. Lutadores de verdade, que já passaram por aquilo ali, sabem que tem hora que você tá morto de cansaço, chega um momento que você prefere absorver os golpes, você prefere tomar porrada na cara do que levantar a guarda, do que trabalhar os recursos de defesa, de tão cansado que você tá. Você tá tão cansado que você prefere tomar as pancadas e absorver as pancadas do que trabalhar os recursos de defesa, do que levantar. Às vezes sua mão não tá nem levantando mais para fechar a guarda. Então assim, você tem que estar ali dentro para você entender o que é o esporte profissional, o que é o esporte competitivo. Tem uma outra história, eu não lembro se foi o Mike Tyson que disse isso, mas foi um lutador de boxe. Eu não vou recordar o certo se foi exatamente o Mike Tyson. Eu acredito que foi, que seja ele, mas não me lembro muito bem. Eu sei que teve um lutador que foi campeão mundial de boxe, e assim que ele ganhou, na entrevista coletiva, né, depois da luta, o repórter entrevistando ele, né, americano, foi lá e perguntou para ele, né, falou com ele o que ele estava sentindo naquele momento ali, porque ele tinha acabado de ser campeão mundial e todo mundo no mundo, todas as pessoas do mundo queriam estar na pele dele, queriam sentir aquela sensação, então era para ele descrever como era essa sensação. E aí o lutador foi lá e perguntou, isso é história verídica, tá? Não lembro se foi o Mike Tyson. E aí o lutador foi lá e perguntou pro repórter, você queria estar na minha pele nesse momento? E o repórter foi lá e falou, né, com toda certeza sim. Aí o lutador foi lá e respondeu para ele assim, se você tivesse na minha pele, você ia chorar igual um bebê. Então assim, pessoal, eu acho que vocês já estão entendendo onde eu quero chegar. Eu vou contar mais uma história bem rapidinho. Aqui na minha cidade tem um time de futebol e eu sempre vou com meu pai no estádio de futebol para assistir os jogos do time da cidade. E assim, eu vejo muito, isso acontece demais lá, uns caras com a barriga desse tamanho, o cara que sofre para subir a escada, para sentar na cadeira, criticando o jogador de futebol profissional. Falando, xingando o cara, não, você tá morto, você não aguenta nada, e que não sei o que, e tá, você é ruim demais, isso é isso, é aquilo. Rapaz, isso me deixa indignado, né? Ver um leigo criticar um atleta profissional, entendeu? Então, assim, é algo que me deixa muito, não vou falar a palavra correta, vou falar indignado para ficar mais leve que o termo. E aí, eu lembro uma vez, a gente estava lá no estádio, aí eu estava sentado aqui na cadeira, aqui tinha uma cadeira que estava livre, e tinha um cara sentado na outra cadeira, um cara mais ou menos da mesma idade que eu, só que ele tinha barriga desse tamanho, eu não sei como que ele coube naquela cadeira. E ele estava xingando os jogadores assim, o tempo todo, xingando os caras, que os caras eram ruins, que o cara era morto, que o cara era isso, que o cara era aquilo, e eu, óbvio, claro, né, não vou falar nada com ele, o problema é dele, se ele está falando, o problema é dele. Né, continuei aqui assistindo meu jogo, só que indignado com a situação, mas nunca, jamais falaria alguma coisa com ele. Até o momento que ele puxou o assunto comigo. Né, eu estava aqui, tinha uma cadeira vaga e ele na cadeira do lado. Né, não tinha nem como ele sentar do meu lado ali, porque nós dois, um do lado do outro ali, não ia caber. E aí ele chegou e virou pra mim assim, pô, bicho, esses caras são ruins demais, e que não sei o quê, e xingando os caras, falando comigo. E eu parei, escutei tudo que ele falou, e aí eu peguei e falei com ele. O presidente do clube é uma pessoa bem conhecida aqui na minha cidade, né? E aí ele xingando os caras, aí eu peguei e falei, não, rapaz, então no próximo jogo eu vou falar com fulano pra te colocar lá. Aí assim, eu acho que ele achou que eu ia entrar na pilha dele, que eu ia xingar os caras também. Ah, Deus, é mesmo, verdade, você tá certo, os caras são muito ruins e tal, e que não sei o quê. Mas eu não vou conseguir chegar ali e fazer melhor que aqueles caras. Então eu tenho que ter essa humildade e eu não vou criticar um cara que faz algo que eu não consigo fazer.
entendeu? E aí eu peguei e falei com ele, não, então eu vou falar com fulano para no próximo jogo te colocar lá. Aí ele fez assim, ele fez uma expressão facial, não, rapaz, mas é porque, né? Aí ficou todo sem graça e desconversou, perguntou se o jogador era meu parente, não é meu parente, faço nem ideia de quem seja aquele cara, aqueles jogadores, faço nem ideia de quem seja. Ele achou que eu estava defendendo o cara porque o cara era meu parente, mas não é. É o senso, pessoal, é o senso, a gente tem que ter senso. Então, assim, isso acontece demais nos esportes. A seleção foi, saiu da Copa do Mundo 2022, né, para a Croácia, acho que foi, não foi? E aí a seleção saiu da Copa e aí apareceu assim 1 milhão de especialistas em futebol falando o que os jogadores teriam que ter feito, o que o treinador tinha que ter feito. Então, assim, pessoal, o esporte profissional é uma coisa assim que está muito além da compreensão do leigo, entendeu? É legal você ser um espectador e tal, mas igual o pessoal fala, e eu estou vendo o pessoal falando que o Ramon não tem força de vontade, isso é um absurdo, isso me deixa mais indignado do que falar, do que o cara falando mal do jogador. E assim, criou-se um marketing em cima da genética do Ramon. É óbvio, é claro, né, que ele tem uma genética diferenciada, é claro que tem, só que aquilo ali, pessoal, é o Mr. Olímpia. Todos que estão ali têm a genética diferenciada, todos. Então, assim, o Chris Bumstead, eu não sei nem se é assim que pronuncia o nome dele corretamente, né, o Siban, ele é o cara que ele é, não tem como destroná-lo, justamente por causa da genética dele. A genética dele é fenomenal, né? A clavícula, os ombros, a dorsal, a cintura, as pernas. O cara, assim, ele é perfeito. Ele foi feito para aquilo ali. Então, assim, o Ramon tem a genética? Claro que tem. Só que os outros também têm. Todo mundo ali tem genética. Aquilo ali é o Mr. Olímpia, pessoal. É um evento que é justamente em cima disso aí. Esse é o foco do negócio. É a ver a genética do cara, né? E aí, criaram esse marketing em cima da genética dele. E aí o povo levou para o outro lado. O povo acha que ele tem a genética maravilhosa e que ele não ganhou ainda porque ele é um cara mole. Acham que ele é um cara fraco. Acham que ele treina fofo, acham que ele faz as coisas erradas e não é isso. Né? Eu vi alguns influenciadores falando aí que o Ramon não tem foco e que o outro cara lá, não sei quem, dormia no porão da academia, que o outro lá dorme no chão da academia. Ô, pessoal, me ajuda aí, né? O sono, para todo mundo, todos os seres humanos, o sono é algo fundamental. Então você imagina, para um Mr. Olímpia, o sono para um Olímpia é parte do treino. O sono para um fisiculturista é parte do treino. Né? O treino do fisiculturista não é só chegar lá na academia e levantar ferro, não. O treino de um fisiculturista vai muito além disso. A alimentação é parte do treino dele. Né? Então, a dieta, a alimentação é parte do treino. O treino com pesos é parte do treino. O descanso é parte fundamental do treino. O lazer, né? O cara distrair a mente, sair um pouco com a esposa dele, com os filhos, com os pais, com a família, com os amigos, dar aquela relaxada, aquela tranquilizada. Isso aí é parte do treino. E o sono, então, o sono é parte fundamental, é parte essencial do treino. É no sono que ele vai produzir hormônios, é no sono que ele vai reparar tecidos, é através do sono. O sono, vamos dizer assim, que é quase tão importante quanto o treino com pesos, quanto a alimentação. Então, assim, o cara falar que o Olímpia dormia no porão da academia, dormia no chão da academia, no meio dos pesos, dormia no banco de supino, o cara deve falar isso brincando. O cara deve falar isso brincando, porque isso é um absurdo. Esses caras, o sono desses caras deve ser tudo monitorado. Esses caras dormem em camas de 10 metros de largura. Não, também não, né? Tô falando assim, é só o modo de falar.
Mas esses caras dormem em camas espaçosas, que ele vai deitar e vai ficar jogado, abrir os braços, tranquilo, no ar-condicionado, regaçando, torando, ar-condicionado no 16, no 15, no 17, um quarto frio, um quarto completamente escuro, sem barulho de nada, sem som nenhum. O cara dormir tranquilo, ele tá pronto pro dia seguinte, pra rotina, pro treino pesado, pra tudo. Então, assim, criaram essa imagem de que a genética dele é fenomenal, e é claro que é, só que o povo leva para o lado errado, acha que ele não ganhou ainda porque ele não tem foco, porque ele não treina pesado, porque ele não tem vontade. Vocês estão ficando loucos? Vocês estão ficando doidos? O cara é o segundo melhor do mundo, e o cara chega para mim, eu vejo os caras comentando, porque o Ramon, enquanto ele estiver treinando fofo, ele não vai ganhar. Vocês estão ficando doidos, rapaz. E aí você vai ver os caras que falam isso, chega a ser assim engraçado, Então, pessoal, a minha opinião aqui é essa. Eu não estou à altura de falar sobre um atleta desse nível, de falar sobre algo que eu não conheço, né? O Ramon, ele, não sei se ele ficou 2 vezes ou 1 vez em segundo lugar no Olímpia, não sei se já ganhou o Arnold Classic. Sabe quantas vezes eu fui para o Olímpia? Nenhuma. Sabe quantas vezes eu ganhei o Arnold Classic? Nenhuma. Então, o que me dá propriedade para poder falar o que ele tem que fazer? Entendeu? Então a gente tem que, é claro que a gente tem que acompanhar o esporte, é um esporte maravilhoso, é um esporte que mudou a minha vida completamente, é um esporte que dá sentido à minha vida. Eu acordo todos os dias pensando no fisiculturismo, eu faço minhas refeições em prol disso. É um esporte que a gente tem que acompanhar, é muito legal, é maravilhoso. A gente tem que ser o espectador, mas a gente tem que ter também humildade de saber que a gente não está à altura de falar o que aquele cara ali tem que fazer. O que você sabe a respeito disso? Quantas vezes você já esteve lá para poder falar o que ele tem que fazer, o que deve ser feito, né? Então, assim, a gente tem que acompanhar o esporte e tudo, mas saber o nosso lugar de sermos espectadores, e vamos aproveitar o show. Eu tenho certeza que vai chegar o momento dele, vai chegar o momento em que ele vai ganhar, e não vai demorar muito, e quando ele ganhar, muita gente vai falar, eu sabia que isso ia acontecer. Eu sabia não. Tem muita gente que está descendo a lenha no cara agora, mas lá na frente a gente sabe que ele tem grande potencial e que vai chegar o momento dele, sim, vai chegar o momento em que ele vai ganhar. E se não ganhar também, se não chegar esse momento, olha, o cara já fez uma história maravilhosa, né? Então, a gente não tem propriedade para falar que o cara treina fofo, que o cara não tem força de vontade. Tá ficando doido? Isso é um absurdo falar isso. Atleta fenomenal, é o segundo melhor do mundo, para muitos é o melhor, para mim o corpo dele é perfeito, é muito bonito, né? Então, assim, vai chegar um momento e é só a gente esperar, aguardar e continuar acompanhando esse show maravilhoso que é o bodybuilding e todos os outros esportes competitivos, todos os outros esportes profissionais. Tamo junto, é isso aí, essa é a minha opinião.